Bom, então vamos iniciar a nossa Assembleia, 10ª Assembleia Geral Extraordinária, né, do CBH Araguari, de 2021, né, hoje 2/12, por videoconferência, né? Nós acabamos de ter uma ordinária, acho que consulta plenária aí, que dispensa da leitura das orientações, uma vez que nós acabamos de fazê-la. Ok? Então, vamos à chamada dessa segunda reunião, que é a 10ª Assembleia Geral Extraordinária. Pode proceder a chamada, Isabel. Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM. Secretaria de Estado de Agropecuária, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA. Polícia Militar de Minas Gerais. Presente. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Imater. Alberto, presente. Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Ademar de Imater, presente também. Bush. Presente. Instituto Estadual de Florestas, IEF. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Ileia, presente. Polícia Civil de Minas Gerais. Wilton, presente. Prefeitura Municipal de Sacramento. Amanda está na sala. Amanda? Prefeitura Municipal de Perdizes. Prefeitura Municipal de Araguari. Presente, Bruno. Prefeitura Municipal de Nova Ponte. Prefeitura Municipal de Santa Juliana. Prefeitura Municipal de Patrocínio. Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável, Interambiental. Marcos, presente. Prefeitura Municipal de Uberaba. Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável, RIDES. Prefeitura Municipal de Indianópolis. Reginaldo, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Organização de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba. Presente, Vera Lúcia, IFTM, Campus Uberaba. Centro Universitário do Cerrado, Unicef, Patrocínio. Claudomiro, presente. Unicef. Universidade Federal de Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia, Silvio Luiz Andreozzi. Associação de Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGÁ. Angá Jacomini, presente. Grupo Escoteiro Potiguar. Presente. Fórum Nacional da Sociedade Civil dos Comitês das Bacias Hidrográficas, FONASC. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS. Dela Torres, seu áudio está desligado. Associação Profissional de Geógrafos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Progel Trialto.
Fernando está na sala. Deve estar com algum problema no áudio. Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, DEMAI. DEMAI, presente. Geraldo Magela, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Geraldo Magela, presente. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Eduardo, presente. Usina Uberaba. William, presente. Núcleo dos Sindicatos de Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba. Tiago. Sindicato Rural de Uberlândia. Tiago, Sindicato Rural de Uberlândia, presente. Pessoal, tem alguém que está compartilhando tela. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAEG. Associação das Indústrias Sugroenergéticas de Minas Gerais, CEAMIG. Jadir Oliveira, CEAMIG, presente. Consórcio Capim Branco Energia, CCBE. Guilherme, presente. Trilhas interpretativas. Pronto, presidente. Então, nós temos quórum. Tem alguém que está projetando a tela aí. Quem é aí, João Eduardo, parece. Convidado. Senhor presidente. Pois não, Paulo Rogério? Pediu a palavra? Isso. Pois não? Sim, gostaria de registrar a minha presença. Sim. Ok? Você está representando? SEMAD. SEMAD. Ok. Isabel? Computar aí. Registrado. Bom, então vamos... Então, nós temos quórum, né? Verificado o quórum. Vamos, então, agradecendo, então, a todos a participação, os que continuaram, né? E vamos passar, então, por o item 2, que é a discussão e deliberação da ata da 9ª Assembleia Geral Extraordinária, de 12/11 de 2021. Recebeu alguma contribuição, Isabel? Não, presidente. Então, a palavra aos membros aí. Alguém tem algo a falar sobre essa ata que foi enviada, encaminhada a todos? Podemos, então, colocar em deliberação. Então, em votação, aqueles que aprovam a Assembleia da a ata da 9ª Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreu dia 12/11, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenção? William de Uberaba, abstenção. Não estava presente. Aqui, William. Mais alguma abstenção? Então, a ata aprovada. Paulo Rogério, SEMAD, abstenção. Paulo, abstenção também. Então, a ata aprovada com 2 abstenções. Vamos passar para o próximo item. O item 3. Eu gostaria só de um esclarecimento que me ocorreu agora. Essas alterações nas deliberações, que é, então, a minuta aí, ela é em função do PPA, não é isso? O Igor, por favor, eu gostaria desse esclarecimento. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Bom dia, né? A todos. Sim, Bruno. Pelo menos as 31, a 34, 41, 42 e 43, né? Que são resoluções que instituíram os programas, né? Do CBH Araguari, elas fazem, né? Referência em relação ao PPA. As 53, 54, 55, a ideia de inseri-las já
conjuntamente nessa ratificação, nessa deliberação normativa, é porque ela também, da mesma forma, fazem menção tanto a orçamentos anteriores, como também os instrumentos de contrato de gestão anteriores. Então, a gente aproveitaria essa ratificação para fazer todas elas, e no momento oportuno, né, essa 53, 54, 5, ela seja atualizada. Obrigado aí, Igor. Então, o meu entendimento é que a gente precisa de inverter a pauta, porque a gente precisa de aprovar, eu acho, as outras coisas para depois dar subsídio e aprovação dessas resoluções. A minha sugestão, então, que eu consultar a plenária, é que a gente inverta aí, né, joga o item 3 para o item, seria o item 6. Então, nós vamos sobrestar esse item, deixar ele para ser após o item 6. Nós vamos aprovar, então, passar para o item 4, depois passa para o item 5, depois para o item 6, e depois a gente volta e aprova esse item. Bruno, só uma questão aqui. Realmente, a 34, 41 e 42, elas subsidiam, tá, os programas que estão previstos no PAP. Então, eu entendo que ela tem que ser aprovada anteriormente, caso for aprovado a deliberação do PPA, desculpa. Então, ela tem que ser antes, tá? Ok. Ah, entendi. Então, tem algumas que é depois, mas outras são antes, né? Então, retificando a minha sugestão, o item 3, a gente faz o item 5, né? No item 6, a gente aprova o PPA, então. Pode ser assim? E aí a gente aprova tanto o ProUrga quanto o projeto da cobrança, a gente delibera sobre o ProUrga e o projeto de cobrança, e aí depois a gente volta nessas resoluções e, finalmente, a gente aprova o PPA. Ok? Ok. Pode ser assim? Todos concordam? Bom, então, entendo que todos concordaram. Então, vamos passar para o item 4, que é a discussão e deliberação do ProUrgas. Passo a palavra aí para o Bruno Neto, para as ponderações e apresentação. Bom, a gente está pedindo, né, a inclusão desse projeto no plano, né, dos próximos 2 anos aí, 2 anos não, né, no plano plurianual do Comitê de Gastos. A gente vai encerrar agora o projeto, esse primeiro projeto nosso agora em dezembro. Vai ter que fazer um fechamento do projeto, e a gente entende a necessidade de manutenção desse convênio, desse acordo, né, de cooperação técnica, num escopo um pouco menor. A gente vai ter uma redução aí de 33% do efetivo. A gente está pleiteando, era 12 estagiários, a gente está pleiteando agora a manutenção de 8, nos mesmos moldes que a gente vem fazendo, né? A intenção nossa é manter a não acumulação do passivo de outorgas, principalmente do PN2, que é a bacia que tem uma maior demanda por regulação de uso de recursos hídricos. E também a gente tenta fazer o tratamento de dados do que foi feito da bacia, dos dados de outorgas, de demandas da bacia do PN2, do Rio Araguari. Então, a gente vem com esse pleito de manutenção por mais um ano, né, desse termo de ajuste de conduta, de cooperação técnica, com um pleito um pouco menor, visto que a gente já reduziu bastante o passivo de outorgas do PN2, e a gente acredita que com mais ou menos 8 estagiários, a gente consiga dar continuidade aos trabalhos que está sendo desenvolvido aqui na URGA do Triângulo Mineiro. Obrigado, Bruno. Todos receberam esse programa, né? Eu gostaria, então, de abrir a palavra aí aos conselheiros que gostariam de falar. Giacomini. Eu pesquisei aqui o item, a documentação, né, desse item 4, encontrei aqui
a minuta da DN e também do que vem lá do SEI, lá que fala do termo. Eu não encontrei quanto que vai custar isso para o comitê. Quantos estagiários, quanto que vai custar? Eu não consegui ver, desculpa. Eu vou pedir ajuda ao pessoal da aba, para que eu também não tenha esse tipo de cabeça, o valor exato. Ok, Bruno. Que não está expresso aí, né? Eu queria saber em qual documento que isso está expresso. O valor previsto anualmente é R$ 217.245, tá? Para as ações. Eram valores que foram utilizados na última vigência, né? Dessa ação, desse projeto. Então, a gente manteve também essa mesma previsão. Beleza. Não, aqui eu não estou vendo o documento que fala desses valores. É porque esse valor, para ajudar aí, eu acho que está no PPA, não é isso, Igor? Sim, está no PPA. Como o processo ainda está vigente, Giacomini, ele já teve início ano passado, né? E está em continuidade agora, teve um termo de renovação, né? Até dezembro agora, finaliza agora. E essa manifestação que chegou pelo SEI no documento que está em pauta, como item em anexo, ela refere à solicitação de continuação desse projeto. Então, a gente manteve os mesmos valores, tá? Já estava previsto no PPA, então. Sim, por mais 2 anos. Mas a solicitação é para mais um ano. A previsão é para continuidade. E aí, como teve a necessidade de continuação, a gente também colocou por mais 2 anos, como sugestão. Mas o Bruno falou em um ano, ou não? Eu não entendi bem, então. Ele pode ser renovado, isso, por mais 1 ano. Isso. Ok. Tem a previsão de 2 anos, mas a gente faz de ano em ano para renovação, prestação de contas, essas coisas, para ficar bem acompanhado. Ah, tá bom. Minha dúvida já está sanada. Beleza. Silvio? Bom dia a todos. Nós tivemos uma conversa sobre isso na Câmara Técnica de Planejamento, porque, inclusive, nós encaminhamos a ideia de garantir apenas para 2022 o ProUrga, porque ele carece de uma avaliação mais efetiva quanto à relação custo-benefício que ela está trazendo para o comitê. Nós entendemos que, inclusive, nós já nos manifestamos na Câmara Técnica, porque o ProUrga, ele repete muito daquele projeto que, pioneiramente, o Comitê do Araguari desenvolveu para responder aquele excesso de solicitações de outorga, né? Havia um estoque de solicitações e o comitê respondeu de uma maneira muito positiva a um custo inferior ao que é apresentado pelo Estado. E nós também nos manifestamos na Câmara Técnica sobre o desagrado que nós tivemos do comitê não ter sido chamado pelo Estado, né? O nosso projeto foi um projeto pioneiro, o nosso relatório ele foi o relatório apresentado pelo professor Hudson, que executou o passivo, né, de solicitações de outorga, coordenou a execução do passivo de solicitações de outorga. Ele trazia alguns aconselhamentos e esses aconselhamentos sequer foram respondidos por parte do Estado. Não era apenas um relatório crítico, ele trazia sugestões e isso não foi respondido pelo Estado. Assim como o Estado, quando foi questionado sobre isso no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, não se manifestou também. Eu fiz essa solicitação ao Conselho, essa observação de por que o comitê não foi chamado, né? Qual foi a consideração ou a desconsideração a respeito do trabalho executado, financiado pelo Comitê de Bacias do Rio Araguari,
e não houve manifestação, não houve resposta, a menos que eu desconheça o encaminhamento direto ao comitê presidente. Então, nós nos manifestamos na Câmara Técnica, inclusive para não obstaculizar o trabalho, de que nós garantiríamos a presença de um determinado valor para o ProUrga para 2022, mas não assumiríamos 2023 antes que essas demandas e essas colocações fossem respondidas e demonstradas pelo IGAM, porque até onde nos parece, o comitê gastou menos dinheiro e teve mais ações, mais resultado na ação que nós desenvolvemos do que no ProUrga. E essa era a consideração dada pela Câmara Técnica em cima das colocações feitas pelo GT-PPA, e me parece que na nossa reunião conjunta essa foi o encaminhamento que foi decidido a ser tomado. Ok, Bruno, quer esclarecer alguma coisa? Sim. O primeiro projeto, na verdade, né, que a gente desenvolveu, ele não foi custeado pelo Comitê de Bacia. Apesar do Comitê de Bacia ser um ente participativo, o custo daquele primeiro ano foi custeado pelo Ministério Público. Naquele modal que a gente fez daquela forma lá. Mas dizer que, apesar de não ter tido resposta, o relatório conclusivo do coordenador do processo foi analisado, sim, foi considerado. Houve algumas melhorias no nosso processo, no fluxo processual nosso aqui. Em questão de resultados, é uma coisa que a gente tem que ter uma avaliação um pouco mais qualitativa, porque, a princípio, quando a gente assumiu esse trabalho lá com os estagiários, a gente fez algumas forças-tarefas e processos talvez um pouco mais simplificados, que nos proporcionou um avanço rápido e uma diminuição do passivo de uma forma mais agressiva, né? Naquele primeiro ano, porque a gente tinha essa gordura, eu chamo de gordura, que é os processos mais simplificados, processos que talvez teriam uma deliberação mais fácil, uma tramitação mais fácil, e depois foi acabando que foi ficando uns processos um pouco mais complexos, né? Por isso da questão dessa questão do primeiro ano ser um ano um pouco mais atípico do projeto. E aí a gente teve essa consideração, sim, do que foi apresentado. Talvez não tenha uma resposta oficial, mas a gente considerou do que foi apresentado naquele modal. Em relação à questão do prazo, também a gente entende que deve ser anual mesmo, de fato. A gente pôs no programa de gasto plurianual, mas acho que é importante a gente ter esse acompanhamento anual, né? Chega no final do ano que vem, o comitê entender que já conseguiu fazer os avanços que precisava, e a gente não necessariamente vai ter que renovar esse contrato. Ou não, ou se chegar no final do ano, o comitê tem interesse de manter, de renovar esse contrato, a gente está previsto isso no plano. Respondido aí, Silvio? Eu queria, primeiro, realmente, eu cometi um engano, foi financiado via Ministério Público, mas a relação custo-benefício, ela se mantém. Não houve uma comprovação de que o dinheiro que está sendo colocado pelo comitê, ele está sendo mais ou menos, trazendo mais ou menos resultado. E me desculpe, Bruno, mas enquanto Bruno do SEMAD, nós não sabemos se houve consideração ou não, porque nenhum documento foi encaminhado sobre isso. Então, veja, nós encaminhamos um processo junto ao Ministério Público. Talvez vocês tenham encaminhado alguma coisa ao Ministério Público, mas isso não chegou ao comitê. Pelo menos eu desconheço, presidente. E se eu estiver enganado, peço a gentileza de me corrigir. Então, enquanto a SEMAD não responder oficialmente, enquanto ela não trazer as considerações, enquanto ela não ponderar sobre o relatório que foi encaminhado, a resposta é: o Estado não respondeu. O Estado não nos informou. Então, nós não temos o resultado. Nós temos
o relatório apresentado pelo professor Hudson, que coordenou aquele programa naquele momento, mas fora isso, nós não temos mais informação. Então, nós da Câmara Técnica, nós não temos elementos para deliberar sobre o sucesso ou o insucesso do ProUrga, porque o Estado não nos informa. A primeira comparação que nós temos é que os valores despendidos naquele momento pelo Ministério Público e os valores pleiteados no ProUrga, eles não são condizentes com os resultados apresentados, até porque nós não temos elementos que contraponham isso, como você apresentou nesse momento. A questão de se os processos são mais ou menos complexos, eles precisam ser apresentados também para que a Câmara Técnica tenha elementos de julgamento. E isso ela não tem. Outra dúvida que nós temos, e isso, Bruno, novamente, eu não quero complicar a aprovação do nosso POA, o nosso PPA, mas ele precisa ter um esclarecimento, que é assim, o financiamento do ProUrga, ele não é financiamento apenas sobre ações na bacia. A URGA, ela tem uma extensão maior do que a bacia. Nós queremos ter certeza que o dinheiro do comitê será utilizado em ações na bacia. Né? Então, isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro, porque, inclusive, nós temos dúvida se há possibilidade de utilizar o financiamento do comitê para ações que são executadas fora da sua área de gestão. Então, isso também não está claro. Então, isso precisa ser documentado, né? Isso precisa ser comprovado. Então, são essas as observações que a Câmara Técnica, em reunião junto com o grupo de trabalho do PPA, apresentaram, né, Bruno? E nós queremos algumas respostas, só isso. Ok, Silvio. Com essa deliberação, o Bruno vai justificar aí, mas, de antemão, como foi isso uma deliberação do GT com a Câmara Técnica, né, eu vou resgatar isso, ou às vezes daria um ofício para a diretoria, e nós vamos encaminhar, cobrando da SEMAD isso, tá? Dessas situações aí que foi levantado, que aí já vai ficar, inclusive, mais claro e, definitivamente, nós vamos ser, sim, respondidos sobre esse questionamento e sobre essas ponderações. Bruno, pode falar. Professor, talvez foi encaminhado, sim, no primeiro projeto, sim, né, que a gente fez com o Ministério Público, teve um relatório conclusivo das atividades executadas, comprovando toda essa ação, todas as ações que foram feitas dentro da bacia. Nesse agora, o último que está encerrando agora em dezembro, tem um acompanhamento, acho que é bimestral, um relatório mais simplificado, e agora, no final do projeto, em dezembro, a gente vai fazer um relatório final da execução das atividades, né? E será encaminhado dentro do processo, como é previsto já dentro do termo de ajuste, do termo de cooperação técnica. Então, a gente vai ser elaborado agora, no final, um relatório final, conclusivo com todas as atividades envolvidas, como já é previsto, né, nesse acordo. Então, existe, sim, esse acompanhamento. A gente pode encaminhar essa documentação, não sei se a gente está no processo, não sei se o comitê tem acesso, mas a gente está fazendo esse acompanhamento com relatórios, comprovando todas essas ações, as ações executadas nesse projeto. Talvez a gente precise, talvez, só fazer esse encaminhamento, né, presidente, para deixar isso um pouco mais clarificado para todos aí. Às vezes, a elaboração de relatórios intermediários e o envio para todo mundo seria também importante, né, para isso. Ok, professor? Passar para a próxima. Que pediu a palavra, Thiago Felipe. Eu que, representando o núcleo do sindicato dos produtores florais, quero manifestar aqui a minha opinião sobre essa questão ProUrga. É a gente que usa o serviço público, né, e precisa tanto aí dos servidores para deferir os processos e
andamento nas demandas que hoje a gente tem aqui na nossa bacia. E a gente, como produtor rural, sem dúvida nenhuma, vê que essa parceria que o comitê fez com o IGAM foi uma parceria muito positiva. A gente vê, né, os números, e também tem alguns produtores que têm propriedades que dependem de outras unidades regionais, e hoje o IGAM, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, agora foi dividido com o Triângulo Mineiro aqui, apresenta os melhores números de produtividade. Hoje, um processo de outorga, a gente consegue obter um processo de outorga aí em no máximo 3 dias, em no máximo 3 meses. Então, coisas que demoravam 5 anos para sair um processo de outorga, hoje saem em 3 meses no máximo, né? E assim, os estagiários aí do comitê, eles foram fundamentais para isso, porque ajudaram em muitos aspectos também processuais, trâmites operacionais, que era uma carência muito grande do órgão público. Então, quero só aqui deixar a minha posição enquanto representante dos produtores rurais aqui, que somos a favor dessa questão do ProUrg. Obrigado, Thiago. Giacomini. Bom, para efeito de esclarecimento e conhecimento da plenária, né, os companheiros da plenária, a primeira fase do projeto ele foi gestado entre a diretoria do nosso CBH e o Ministério Público, mas como o recurso foi vindo do Ministério Público, realmente, nós atuamos como intervenientes. Sem essa interveniência, ele não seria possível. O Ministério Público não daria o aval, quer dizer, foi a confiança de que o nosso CBH faria o papel de interveniência, que é uma fiscalização. E nós não realmente, naquele momento, teve um relatório, como eu tinha deixado o CBH naquele momento, eu não sei se esse relatório realmente chegou ao nosso CBH. Né? Então, aí, se chegou, tudo bem. Aí a segunda fase foi, com salvo melhor juízo, com o recurso do CBH, né? E aí, então, é esse último relatório que, segundo o Bruno, vai ser emitido no final agora desse ciclo, né? Em dezembro, no final desse mês agora, tá? Então, o processo, né, foi um processo exitoso e que, no início, nós atuamos como interveniente. Agora, nós estaremos atuando como protagonista mesmo. Então, aí vai a necessidade desses relatórios mais constantes e objetivos. Ok. Obrigado, Giacomini. Justamente isso. Fernando, a palavra. Bem, só trazendo uma contribuição de que, quando foi firmado o acordo, naquele primeiro momento, salvo engano, foi até aí, né, Bruno, na prefeitura de Araguari, nós já trazíamos essa questão de que um benefício maior por parte do IGAM em relação a essas contribuições, né? Ainda que seja do Ministério Público e outros do comitê. Lembrando que o processo de análise de outorga, ele é cobrado pelo IGAM uma taxa de análise, né? Então, naquela ocasião, a gente pleiteou, né, que se estudasse a possibilidade de trazer um benefício maior para o usuário da bacia. O feedback direto ao usuário da bacia, que é quem pagou para ter esse dinheiro no comitê. Qual seja, a redução da taxa de análise, né, uma vez que está tendo um aporte financeiro para tal finalidade, né, a redução da taxa de análise para a renovação, que seja, né, dentre outras coisas, também nós fizemos um encaminhamento de uma sugestão de ter um aporte técnico para os pequenos produtores. Isso poderia vir através das associações técnicas
estas que são homologadas, a citar como exemplo, pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, de Minas e de todo o Brasil, tem a homologação das associações técnicas, né? Então, são associações que são homologadas pelo Conselho, que tem no seu estatuto, no seu regimento, essa finalidade de aporte técnico. Então, é um canal que pode ser utilizado através de convênio de cooperação técnica com as associações, né, que tem todo um aparato legal já estruturado para que leve, né, um suporte técnico aos pequenos produtores. Eu estou me referindo aqui mais à área rural, de outorgas até ou de uso insignificante, porque a gente percebe, enquanto técnico, que há uma carência de um aporte técnico. Aí hoje você vê, o IMA não daria conta, a Emater não daria conta de atender, o próprio IGAM, todo mundo. Então, são coisas que poderiam estar inseridas dentro de um programa desse, dentro de um convênio desse, a fim de que a gente possa ter um feedback maior para esse usuário dos recursos hídricos, né? Então, eu reitero aqui essa minha preocupação de que o IGAM poderia, sim, já ter tido essa proposta de uma redução de taxa ou alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que favorecesse ou incrementasse esse acordo, esse convênio. Obrigado, presidente. Maurício, pode falar. Professor Silvio, essa sua preocupação, preocupação nossa, né, de sempre, né? E só para te lembrar, nós somos um apêndice do Estado, né? O comitê é um órgão estadual. Só que nós somos a ovelha negra da família por um motivo muito simples. Aqui dentro do comitê, nós dividimos os interesses, né, pela água e fazemos uma discussão democrática para tentar nivelar os conflitos existentes, né, e fazer valer a legislação atual, que inclusive o governo estadual e o federal estão querendo derrubar. Na realidade, eles estão querendo acabar com o comitê. E só para te lembrar, você fica nesse chororô e mimimi aí, é o seguinte, SEMAD está nem aí para comitê, está preocupado com a gente não, é relatório, para quê? Para que eles vão mandar relatório para nós? Não interessa para eles. O que eles pensam do comitê, nós sabemos, e eles também sabem. Para que eles vão escrever e passar o preto e branco para passar para a gente? Não interessa, né? O Vidal acabou de falar de uma coisa muito simples aí. A gente vem sofrendo com essa política neoliberal, capitalista de direita aí, o Estado mínimo. O IGAM, a SEMAD, não dão conta de executar o trabalho deles. O que nós estamos fazendo é uma complementação do trabalho que eles deveriam fazer, da responsabilidade deles. E isso é muito triste, porque a gente percebe com clareza o esvaziamento do grupo técnico, tanto da SEMAD quanto do IGAM. A cada dia que passa, ele está ficando mais reduzido e minimamente possível de funcionamento das ações. Então, isso é um jogo claro, Silvio. Não adianta ficar chorando, né? Nós temos que ficar batendo o pé aqui, conversando enquanto nós temos cabeça e podemos falar, porque daqui a um dia não vamos poder mais também. A gente percebe por parte do Estado o efeito cascata aí do desmantelamento dos comitês. Todo dia tem uma coisa nova para sacanear a gente. Ou seja, eles não nos querem. Eles não querem cabeça pensante na discussão, não. A lógica ideológica desse governo aí é produzir para si próprio. É fazer andar o capitalismo que está aí, que já está concentrando o mundos e fundos de recursos, né? Eu estava lá, nós teve um debate com os deputados lá em Belo Horizonte, e o Betão falou de uma coisa interessante, que até eu estava vendo uma reportagem hoje sobre isso. Antes da pandemia, existiam 42 bilionários no Brasil. Hoje são 58. A pandemia cresceu em 50% o número de bilionários. Eles querem isso, e o jogo deles é esse, o interesse deles é esse, né?
Então, infelizmente, você desculpa, ô Bruno, a sua presença aí, eu não estou querendo falar pessoalmente, não quero falar tecnicamente, as pessoas que estão à frente desses órgãos são meros fantoches do governo. Estão pagos para ficar calados. São cargos comissionados do governo que defendem e devem defender a confiança do governador. Pô, isso é real, nós não podemos ficar reclamando muito disso, não. Mas nós não vamos parar de bater o pé, não, né? Vamos continuar reclamando, vamos continuar chorando. Quem sabe um dia nós vamos ser ouvidos, né? Ou então, pelo menos, notados, né? Com o mínimo de respeito possível. Era isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. Silvio, pode falar. Está desativado, Silvio. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, Bruno, no sentido de dar um encaminhamento, né, porque não adianta aqui a gente expor problema e também não tentar trazer uma solução. Eu queria fazer uma pequena alteração na redação da deliberação, que garantiria o recurso para o próximo ano, no âmbito do PPA, que o PPA é mais amplo, mas garantiria para o próximo ano, e para a continuidade do processo, nós teríamos que trazer uma ponderação e analisar os documentos para entender se o comitê deseja ou não deseja dar prosseguimento à execução desse convênio no ProUrgas. Então, seria adequar o texto da deliberação, garantindo recursos para 2022, mas não garantindo recursos para 2023, antes de análise documental e trazer esse resultado à plenária, inclusive, né? Nós temos que dar uma satisfação à plenária sobre a efetividade e eficiência dos recursos alocados. E a segunda questão que eu trago, e essa precisa ser resolvida, Bruno, que é aquela questão da destinação de recursos para o âmbito da bacia. Há uma garantia de que o ProUrga será utilizado apenas para os processos no âmbito da bacia? É aquela segurança, né, daquilo que preconiza a lei, de que a utilização de recursos oriundos da bacia só podem ser utilizados fora dela perante uma autorização especial. Caso, se não me engano, é essa a interpretação, mas eu preferia ter uma segurança jurídica maior para isso. Bruno, pode falar. Professor Silvio, eu acho que é de fundamental importância essa colocação. Assim, a gente no próprio termo de cooperação técnica, já vem essa previsão dos relatórios, inclusive a aba vem acompanhando a execução desses relatórios. E a gente pode adicionar um item específico para ter essa certificação desses processos que serão analisados e dentro do âmbito da bacia do PN2, do Araguari. Isso não tem problema nenhum, não vejo isso como entrave de forma alguma. A gente pode trazer essa transparência, esse acompanhamento de uma forma bem tranquila, bem simples, para poder dar segurança e subsídio para todos vocês. Isso não é um entrave para nós aqui, não. Ok, eu acho que nós estamos convergindo, então. Questão de encaminhamento, a deliberação, nós vamos colocar em deliberação com essas alterações que o professor Silvio solicitou, que garantindo para 2022, está garantido, né? Os próximos, como requer renovação, nós vamos analisar antes, né, de fazer simplesmente uma prorrogação, né, e inserir essa questão de obrigatoriamente ser no PN2. Maurício, quer falar? Maurício, é da outra vez? Da outra vez, eu acho que não. Ok. Então, estamos todos esclarecidos? Podemos colocar em deliberação? Então, em votação, aqueles conselheiros que aprovam a
deliberação do ProUrgas com as ponderações que o professor Silvio colocou. Por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, a deliberação do ProUrga, com as ponderações que o professor Silvio fez, está aprovado por unanimidade. Vamos passar para o próximo item. O próximo item 5, discussão e deliberação da minuta do projeto Cobrança dos Inadimplentes. Então, passo novamente aí para o Bruno, da URGA, para apresentar e explicar. Esse é um projeto, né, proposto, é um projeto semelhante à URGA, ao ProUrgas, mas que dará apoio à agência, né, que é a ABA, para fazer essa cobrança, realizar, na verdade, o levantamento dos inadimplentes e realizar esse trabalho de cobrança aqueles recursos utilizados pelos usuários de água, né? A gente sabe que existe como a gente teve um avanço grande nos processos de outorga e houve também um aporte grande de dados, né, nessa planilha, nesse banco de dados, também houve um acréscimo do número de usuários que possuem algum tipo de inadimplência na questão da cobrança pelo uso de água. Então, esse é um projeto bem semelhante, mas de magnitude menor. Se eu não me engano, são 4 ou 6 estagiários, né, para demandar junto à ABA essa questão de levantamento desses usuários inadimplentes e realizar a cobrança de uma forma mais efetiva para poder angariar esses recursos que não foram pagos ao Comitê de Bacia. Basicamente é isso. Não sei se o Bruno, presidente, quer complementar também. Sim, então eu vou complementar a questão de valores, né? Na verdade, só para o entendimento de todos, né? O Estado aqui tem que cobrar, tendo em vista que a discricionalidade deles de emitir boleto e de cobrar, apesar que o recurso, né, é nosso, é do comitê. Então, nós temos aí um déficit aproximado aí de 4 milhões de reais, tá, de inadimplência. Então, esse projeto nós estamos dando suporte, de novo, ao Estado, né, para que proceda essa cobrança dessa inadimplência que nós temos aí no nosso comitê. Isso também foi uma questão sugerida e ponderada aí pelo Ministério Público, tá? Que veio também colocando, eles perguntaram ao comitê o que faria, perguntaram que o Estado, né, faria nesse sentido, então surgiu esse projeto, que é justamente a gente gastar um valor bem menor, né, um valor bem menor, inclusive, do que todo mundo aí que está acostumado aí com arrecadação aí, que normalmente o pessoal cobra aí 10%, né? Então, nós estamos com um valor bem inferior a isso, né? Nós estamos, então, utilizando um recurso para ter o retorno do recebimento. Então, esse é o projeto aí. Pode continuar passando aí, só para mostrar o orçamento, né? Que fica aí, ó. Então, a proposta aí é no valor de R$ 14.400 por mês, né? Então, nós temos, na verdade, aí, a quantidade de estagiários, que o entendimento é que nós vamos gastar aí R$ 43.200 nesse projeto para ter o retorno aí que nós esperamos de 4 milhões, né? Essa é a nossa posição nesse sentido, com essa economia. Bush, pode falar. Eu queria, primeiramente, parabenizar o IGAN, através do Thiago, aí, por essa iniciativa aí. O Bruno, qual o posicionamento deles, desse pessoal que está inadimplente? Eles alegaram o porquê que não está, vamos dizer assim, cumprindo a lei, né, do pagamento, da cobrança pelo uso da água? Eles disseram alguma coisa, o porquê?
Não, inclusive a primeira coisa que vai fazer nesse projeto é saber isso, né? É entender o que está acontecendo, o que aconteceu, e isso faz parte desse projeto, essa pesquisa e esse entendimento aí dessa inadimplência e também a cobrança, tá? Não é simplesmente chegar para cobrar. Esse estagiário tem esse viés de entender por quê, e aí depois também fazer a cobrança. Aí, a mesma pergunta eu faço para o Bruno do IGAN. Você sabe, Bruno, se tem uma coisa assim, de o porquê que eles... Então, porque às vezes eles fazem um encaminhamento diretamente à SEMAD, ou propriamente à URGA, alguma coisa, você sabe, Bruno? Aí, direcionado ao Bruno do IGAN. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa aí, viu? Bush, essa cobrança, esse trabalho, essa gestão, fica com a diretoria lá em Belo Horizonte. Eu não vou conseguir trazer essa informação precisa para vocês aí. Mas são diversos os motivos, né? Tem questão de emissão de boleto, questão de dúvidas sobre o valor pago, o cobrado, ou até desconhecimento do próprio usuário da necessidade do pagamento pelo uso da água. Então, a gente tem alguns motivos aí. Algum caso específico eu não sei te falar direitinho, não, mas a princípio, esse projeto vai trazer esse diagnóstico dessa dificuldade desses usuários de realizar o pagamento dessa cobrança pelo uso da água aí. E também depois, né, claro, fazer essa cobrança de uma forma mais efetiva para poder angariar esses recursos aí para o comitê. Obrigado, Bruno. Obrigado aí, William. A palavra. Bruno, só uma dúvida. Essa relação aqui são todas inadimplentes atualmente? É isso? Bruno Igão. Bruno, deixa posso contribuir? Por gentileza. Sim, bom, primeiro, eu ainda não falei, né? Olá a todos os participantes, é um prazer estar aqui com vocês. William, na verdade, nós não temos uma robusta informação sobre esses inadimplentes, tá? O trabalho vai ser iniciado assim que nós tivermos o projeto aprovado, aí nós vamos estruturar, nós vamos atrás, até porque, William, nós precisamos ter em mãos as ferramentas para fazer essa cobrança, tá? Então, assim, esse projeto que foi enviado para vocês, ele é a motivação, né? Ele é a conversação, ele é o início da preocupação do Ministério Público junto ao órgão gestor para se tomar uma providência. Então, pode ser que seja mais? Pode ser que seja mais. Pode ser que algum outro ali já tenha solucionado a sua questão, já tenha ficado adimplente? Pode ser também, mas isso tudo vai ser medido a partir do momento que nós tivermos as informações, tivermos rodando o projeto, vamos colocar assim. E para contribuir com as falas, né, a estruturação, a operacionalidade, ela acontece quase que equiparada, né, Bruno, com a do ProUrgas. Então, nós faríamos as contratações, né, autorizadas pelo comitê, se assim for, faríamos as contratações, já faríamos a capacitação e levaríamos aí à disposição do órgão para iniciar todo esse levantamento com acompanhamento aqui para vocês. Obrigado. Tiago, entendido. É só a questão de atualizar ela mesmo, porque no nosso caso está tudo pago em dias. Eu vi o nome da usina aí, mas está tudo quitado. O que a gente vai pagar no ano que vem, que saiu aquela, se não me engano, uma DN, o consumo desse ano vai ser pago em 2022, mas até então a gente está 100% quitado. Então, só tentar dar uma atualizada nela, por favor. Perfeito, William. Peço até desculpa, né? Até porque, como eu disse, esse documento ele vem lá do início, ele vem da preocupação, da amostragem que foi feita naquele momento, tá? Peço que vocês não considerem essa lista como uma lista, um rol taxativo, fechado, ou que está expondo, e sim uma amostragem para que a motivação, né? Porque tudo aquilo que envolve administração pública precisa, na sua decisão, uma motivação. Então, nós estamos trabalhando só com documento a título de motivação. Obrigado pelos apontamentos.
Obrigado, William. Obrigado a todos aí. Está todo mundo esclarecido, então, sobre esse projeto? Podemos deliberar sobre ele? Então, em votação, aqueles que aprovam a deliberação do projeto de inadimplentes, por favor, da cobrança dos inadimplentes, por favor, tomem isso como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado o projeto de cobrança dos inadimplentes. Bom, agora vamos, então, voltar, como eu tinha falado, vamos voltar ao item 3, em que nós temos as resoluções referentes a essas situações de PPA, e eu passo, então, a palavra ao Igor para explicar sobre isso. Ok, Bruno, bom dia, boa tarde agora a todos. Sim, essa necessidade, né, como já previsto aí na deliberação, deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. Isso, então, a deliberação normativa, né, a proposta de deliberação que ratifica as resoluções do CBH Araguari de número 34, 41, 42, 43, 53, 54, 55. Essas resoluções, né, elas fazem menção a um contrato de gestão antigo, né, um contrato de gestão entre a aba, a interferência do comitê e o órgão gestor antigo. Então, levando em consideração também, ela faz menção e previsão ao plano plurianual de aplicação, também já superado, já antigo. E quando a gente estava trabalhando na proposta, né, de alteração, de revisão do PPA junto ao GT, junto ao grupo de trabalho do GT, PPA, nós vimos, né, essa necessidade de atualizar essas resoluções, ou torná-las, né, para não ter nenhum prejuízo, pelo menos no ponto de vista legal, uma vez que eu considerei elas já como revogadas por fazer menção a instrumentos normativos já superados. Então, por isso a necessidade dessa ratificação, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui bem rapidamente, para não tomar muito tempo, todos vocês já receberam com antecedência, mas, ó, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo seu regimento interno, considerando o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araguari, aprovado por meio da Resolução CBH Araguari 7, 30 de junho de 2008, considerando as resoluções do CBH Araguari 34, 41, 42 e 43, que instituíram, respectivamente, o Programa Mais Água e Água Boa, o Programa de Atendimento às Atividades do Comitê, o Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, o Programa de Mobilização, Comunicação Social e Educação Ambiental, que norteiam a construção do Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Considerando as resoluções do CBH Araguari 53, 54 e 55, que aprovam, respectivamente, a classificação de subbacias em ordem de prioridade para investimentos na bacia hidrográfica do Rio Araguari, as linhas temáticas e ações prioritárias para investimento em projetos de demanda espontânea no âmbito do CBH Araguari, e os critérios para a hierarquização dos projetos de demanda espontânea e demanda induzida no âmbito do CBH Araguari. Então, todas essas resoluções, elas fazem, né, menção a instrumentos, como já disse, instrumentos, né, normativos de referência já superados. Então, por isso, a necessidade de ratificação. Para a primeira questão do PPA, era importante, né, apenas essas 34, 41, 42 e 43. No entanto, para aproveitar essa deliberação normativa, que também sem nenhum prejuízo, caso o comitê entenda que é apenas da atualização de algumas informações na resolução 53, a gente aproveitou, né, esse instrumento já para ratificar essas informações e no momento oportuno, né, que houver necessidade, o comitê entender que há necessidade, a gente atualizar as informações, tá? Então, dando continuidade aqui, considerando que as referidas resoluções fazem menção aos contratos de gestão, orçamentos, planos plurianuais de aplicação já finalizados,
considerando que essas resoluções instituem programas estruturadores que subsidiam suas ações, considerando a necessidade de atualização de informações dos indicadores constantes na Resolução CBH Araguari 53, de 9 de outubro de 2014, que aprovou a classificação de subbacias em ordem de prioridade para investimentos na bacia hidrográfica do Rio Araguari, e considerando o princípio da legalidade e a necessidade de se garantir segurança jurídica, delibera, ficam ratificadas as seguintes resoluções. Então, Resolução CBH Araguari, número 34, que institui o Programa de Água Boa e o Programa Mais Água no âmbito do CBH Araguari. 2, a Resolução CBH Araguari 41, que institui o Programa de Atendimento às Atividades do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari no âmbito da Bacia do Rio Araguari. 3, Resolução CBH Araguari 42, de 25 de abril de 2013, que instituiu o Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no âmbito da Bacia do Hidrográfico do Rio Araguari. 4, Resolução CBH Araguari 43, de 25 de abril de 2013, que instituiu o Programa de Mobilização, Comunicação Social e Educação Ambiental no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 5, a Resolução CBH Araguari 53, de 9 de outubro de 2014, que aprovou a classificação de subbacias em ordem de prioridade para investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. 6, Resolução CBH Araguari 54, 9 de outubro de 2014, que aprovou as linhas temáticas e ações prioritárias para investimento em projetos de demanda espontânea no âmbito do CBH Araguari. 7, Resolução CBH Araguari 55, de 9 de outubro de 2014, que aprovou os critérios para a hierarquização dos projetos de demanda espontânea e demanda induzida no âmbito do CBH Araguari. Parágrafo único. As resoluções constantes no inciso 1 a 4, que são a 32, 34, 41, 42 e 43, né? Resoluções 1 a 4, poderão ser utilizadas pela Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABA, entidade equiparada à Agência de Bacia deste comitê, quando na elaboração do Plano Plurianual de Aplicação 2022-2024. As resoluções constantes no inciso 5, 6 e 7 poderão também ser utilizadas, respectivamente, para a classificação de subbacias em ordem de prioridade para investimentos e atendimento ao programa de demanda espontânea e induzida. Artigo 2, ou segundo, Associação Setorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, ABA, entidade equiparada à Agência de Bacia deste comitê, deverá revisar e atualizar as informações constantes na Resolução CBH Araguari 34, 41, 42 e 43, que instituiu os programas estruturadores após a revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araguari. Artigo 3º. Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABA, entidade equiparada à Agência de Bacia deste comitê, deverá atualizar os dados constantes na Resolução CBH Araguari 53, de 9 de outubro de 2014, que aprovou a classificação de subbacias em ordem de prioridades para investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, com informações recentes, fontes oficiais. As resoluções 54 e 55 poderão ter suas ações e seus critérios atualizados a critério da CTPAM. Artigo 4. Essa deliberação normativa entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as posições contrárias. Tá? Então, esse é o conteúdo. Caso vocês entendam, eu posso abrir cada uma dessas resoluções, a gente discutir, mostrar para vocês os pontos que necessitaram e justificaram dessa necessidade dessa deliberação normativa. Bom, o William tinha levantado, eu acho que era da outra vez, né? O professor Silvio levantou a mão. Pode falar. Bruno, é uma questão de ordem mesmo, que é assim, eu acho que tem, na verdade, a gente não pode ratificar as anteriores. Ou a palavra é retificar, porque a gente vai modificar, ou nós temos que criar novas deliberações. Eu tenho uma dúvida jurídica do formato, né? Não estou discutindo o mérito para mim está esclarecido, foi discutido isso no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento, nós entendemos perfeitamente, inclusive a Câmara Técnica indicou a saída, né? Que era da mudança da redação, para que não ficasse temporalmente ancorado, né? Porque os dados são dinâmicos, então teria que acompanhar o dinamismo dos dados. A Câmara Técnica entende perfeitamente isso. Eu estou com dúvida quanto ao formato. Tá?
que, no meu entendimento, na verdade, aquela deliberação ela tem que ser substituída por outra. Não é uma ratificação, talvez fosse uma retificação, mas quando você retifica uma deliberação, me parece que ela dá origem a outra deliberação. Igor. O Bruno, professor Silvio, a gente fez uma consulta, né, antes mesmo dessa necessidade, que eu já fiz a consulta com a Sandra, que é a nossa advogada aqui da aba, ela também nos orientou quanto a essa questão, né, a gente estava na dúvida se era fazer individualmente uma por uma, ou a possibilidade da gente ratificar como a gente fez a proposta, tá? Ela está aqui do meu lado aqui, só para esclarecer, do ponto de vista jurídico, né, que o termo mesmo correto é ratificar. Só um minutinho. Professor Silvio, no caso, a gente fez essa minuta aí para apreciação de vocês. Antes mesmo de apresentar, a gente fez uma consulta, tá, ao IGAM, para verificar também essa possibilidade, uma vez que essa DN ela está ratificando várias DNs, né, do comitê, não somente uma, e eles falaram que não encontraram óbice também, da forma que a gente fez a análise. Por que nós estamos apresentando essa sugestão dessa forma? Para a gente rever cada uma a uma, demanda tempo e estudo, né? E aí, como o Igor estava assim, que ele explicou, olha, o PPA depende, né, de algumas dessas resoluções, e como elas remetem a plano de trabalho, plano plurianual de aplicação anteriores que já foram finalizados, como ele havia explicado, a gente encontrou essa forma de trazer essa segurança jurídica nesse sentido de utilizar essas deliberações para aprovação do PPA de agora. O termo ratifica, porque a gente está, nos parágrafos posteriores, nos artigos, a gente explica o que será alterado, né? Então, seria assim, uma maneira de subsidiar essa segurança jurídica para a aprovação desse PPA. Depois, conforme ficou delimitado nessa DN, elas serão revistas, né, e será trocado o nome para deliberação, porque anteriormente o comitê trabalhava com resoluções, e hoje o regimento interno ele não prevê esse instrumento. Então, aí a gente vai estar trabalhando com DN e vai trazer a nomenclatura correta. Então, antes de trazer para apreciação de vocês, foi feita essa consulta ao IGAM, eles não encontraram óbice, tá? Então, de primeira mão, seria para atender a necessidade de agora, seria dessa forma. Nada impede de que vocês decidam que seja feita uma por uma. Inclusive, a nossa ideia é uma por uma mesmo. Mas o problema é que elas demandam muito tempo de estudo, né? E aí, por isso que a gente pensou fazer dessa forma. Apresenta uma DN ratificando as anteriores, ratificando no teor, exceto na questão do PPA, que se reflete acho que é o 2014, 2017, eu não me recordo, mas o conteúdo dela ainda é aplicável, porque o plano diretor de recursos e riscos não foi atualizado, né? Então, assim, quanto a essa segurança jurídica, a gente fez essa consulta também, tá? Então, isso aí vocês não vão ter problemas, não. O IGAM autorizou a apresentação dessa DN aí para submeter para aprovação e análise de vocês. Silvio, eu tive essa mesma dúvida, tá? Porque, por mais que seja uma alteração, né, que seria uma retificação, nós precisamos na verdade, nós estamos ratificando o assunto. Agora, o texto, aí ele vai ser retificado, ele está sendo retificado o texto, mas o assunto está sendo ratificado através de uma resolução nossa. Uma deliberação que ratifica todas as resoluções, tá? O teor delas, porém, elas estão sendo atualizadas retificando a data. Eu entendi, era isso. Então, Bruno, vou retornar. Eu nem vou discutir o mérito, porque isso a gente concorda, a gente está... Mas eu não sou operador do direito, né? Então fica até difícil contrapor a apresentação da assessoria jurídica, mas o termo ratificar significa validar. Quando a gente ratifica alguma coisa, a gente valida o conteúdo. Não é o que está sendo feito. O que está sendo feito é uma retificação. Está sendo alterado o conteúdo.
Então, eu tenho dúvidas, e com todo o respeito, humildemente eu me apresento aqui, mas eu creio que o termo está incorreto. Professor Silvio, eu me desculpo, mas aí às vezes o senhor até me ajuda a fazer um raciocínio inverso, então. Porque aqui para a gente está ratificando, realmente, convalidando, né, o conteúdo, porém, naquilo que vai haver... Por que a gente está fazendo isso? Igual o Igor explicou. Porque essas deliberações, essas resoluções, elas foram feitas no passado e elas foram linkadas a contrato de gestão, a plano plurianual de aplicação, que hoje não estão mais em vigência, correto? Então, o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando dentro de direito público, a gente trabalha com aquilo que está escrito, que está previsto. Nesse caso aí, como esses regramentos, né, essas delimitações aí dos programas, elas se reportaram quando da feitura desse documento ao plano plurianual de determinado ano, ao contrato de gestão tal, a gente fez dessa forma, ratificando o conteúdo, porém, quando a gente trata o parágrafo... Desculpa, Igor, só lá o artigo que a gente fala que a gente vai... Isso, o outro, segundo. E aqui, ó, o parágrafo único e o artigo 2º aí explica o que vai ser alterado, né? A ABA se comprometendo a fazer as alterações posteriores uma a uma. Aí sim, aí se houver a necessidade, a equipe técnica vai fazer a análise, porque do teor total, né, desse documento, comparando com o plano diretor de recursos hídricos, aí sim, se for necessário, eles vão fazer a retificação e colocar para a deliberação de vocês. Agora, sim, o nosso entendimento, salvo melhor juízo, é que a gente não está retificando, a gente está ratificando o conteúdo dela. O que a gente não está utilizando? O contrato de gestão, e a gente não está fazendo referência ao plano plurianual. Somente isso que a gente não está utilizando. Então, por isso que a gente ratifica o conteúdo dela. Quer ver, Igor, abre uma só, por gentileza, para a gente explicar. Só um minuto, por gentileza. Eu acho que mostrando, né, fica mais... Aqui, ó. Por exemplo, essa resolução sobre H41. Só um minutinho, pessoal. Posso ser bolsa? Tá descendo ao dedo a sair, ela sobe, tá? Você vai descer ao dedo a sair, ela sobe e te... Ah lá, ó, resolução CBH número 41, de 25 de abril de 2013. Ó, olha a ementa dela. Institui o programa de atendimento às atividades do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari no âmbito da Bacia Hidrográfica do Araguari. Quando a gente vem delimitando aqui os considerandos, ó, aqui tá tranquilo, né? Só que, ó, vamos lá, sobe um pouquinho. Aqui, ó, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, tendo em vista a lei 399, decreto 41.758, decreto 39.912, e ainda o capítulo 5º, artigo 17, inciso 4º do seu regimento interno. O que a gente verificou? O comitê já está sob a análise, né, de fazer uma análise para discutir o regimento interno. Então, nas outras deliberações, a gente não vai estar vinculando o artigo, porque provavelmente pode ter alteração, e isso vai impedir de utilizar a nova deliberação. Isso aqui seria tipo, vamos dizer assim, uma amarra, né, que pode ser alterado. Aí, depois a gente desce, pode ir. Vai aonde que indica o contrato de gestão, por favor? Ô, Sandra, você permite um encaminhamento, por favor? Pois não. Ô, Silvio, eu estou entendendo a sua propositura e entendi a explicação da Sandra. Sandra, essa consulta ao IGAM foi formalizada, preto no branco? A gente fez uma... porque foi o seguinte, quando a gente apresentou... quando a gente fez a apresentação para o Bruno, o Bruno, ele foi o que questionou, ele falou, olha, mas aí a gente vai fazer uma DN só, ratificando esse tanto de DN,
Aí a gente fez a pergunta, mas a gente fez, eu tenho escrito, porém é via WhatsApp, porque foi no mesmo dia, entendeu? Então a gente perguntou. Aí, inclusive, foi sobre orientação do IGAM que a gente fez que a gente não havia colocado um dos artigos que fala que a aba se compromete a fazer a revisão, né? Conforme foi colocado aí. Aí eles falaram que não teria um óbice legal no entendimento deles. Assim, eu compartilho desse entendimento, né? E aí eles falaram o seguinte, que se a gente colocasse esse artigo se comprometendo a fazer a atualização, não tem problema. Porque a ideia dessa DN mesmo é só para trazer essa segurança para se trabalhar o PPA de agora, uma vez que não tem tempo hábil de fazer essa revisão dessas deliberações, né? Então, aqui, por exemplo, olha o regime legal da deliberação no anexo. Ela vem e fala o seguinte, ó, contrato de gestão número 001 de 2012. Hoje a gente não está mais trabalhando com esse contrato de gestão. Depois vem resolução SEMAD, GAN, 1044. Hoje ela já foi substituída pela portaria 60, que também já está em análise, em estudo, para também ser substituída. Então, o que a gente pensou, né, que o Igor trouxe para mim, e a gente fez um raciocínio. A gente criar uma nova DN para o comitê e a gente não fazer essas amarras, né? Tipo assim, a gente cita só seguir a legislação referente a recursos hídricos, a legislação do órgão gestor, feito para o PAC, por exemplo, ó, para cumprir os objetivos do programa, deve ser consignada a dotação orçamentária no plano plurianual de aplicação de 2013 e 2017. Então, aqui também tem essa amarra, a gente está pensando em quanto dá, a gente até já fez, tá, pessoal? Só que a gente precisa fazer uma análise, o Igor, a equipe dele, precisa fazer uma análise mais aprofundada, mas elas já estão praticamente assim, em questão, vou dizer assim, na parte que me diz respeito, ela já está toda revisada. Porém, tem uma parte técnica que demanda um estudo maior. Então, por isso que a gente precisa fazer. Então, aí, no caso, a gente vai estar tirando essas amarras. Né? Deixa eu fazer uma sugestão de encaminhamento, porque eu não tinha pedido para fazer ratificação, não. Eu pedi para fazer uma, só deixando claro isso. Mas foi isso mesmo. Até mesmo eu fiquei nessa dúvida que se era ratificação desde o início. Mas, vamos lá. Eu acho que nós não temos nenhuma discordância em mérito. A minha sugestão, então, é que eu vou tirar a palavra ratifica, e vou falar o seguinte, a discussão e deliberação da minuta das resoluções a seguir. Pronto. Porque a gente está discutindo uma coisa que todo mundo está concordando, todo mundo concorda que precisa, não tem óbice nenhum como professor Silvio, eu quero depois que o professor Silvio confirme isso. Não tem óbice nisso, nós estamos discutindo uma questão de termo que é importante, sem dúvida alguma é importante, mas eu sugiro para andamento aqui e aprovação que nós vamos aprovar as resoluções conforme foi nos encaminhado. Professor Silvio, você acha que resolve essa questão fazendo isso? Bruno e demais membros, olha, nós consideramos tudo isso na Câmara Técnica, só que aquilo que nós acordamos na reunião conjunta da Câmara Técnica com o GT, PTA, não é o que está sendo trazido. Nós concordamos lá de retirar todas as travas de temporalidade, de rever todas as questões legais ultrapassadas. Foi isso que nós acordamos, nós entendemos o mérito, volto a dizer, não há nenhum obstáculo ao mérito, mas não foi esse o formato acordado. Não se trata de uma mera filigrana jurídica, e particularmente eu acho que ratificar é aprovar, é dar validade àquilo que já existe. O que nós combinamos na reunião foi que nós limparíamos, inclusive, a redação, não traríamos como anexo, e o Igor pode me desmentir se quiser, inclusive, nós não traríamos, por exemplo, eu vou citar o exemplo da classificação das bacias, né, que estava ancorada em números de 2011, se não me falha a memória, que não deveriam mais ser utilizados. Existem informações mais recentes que devem, e nós concordamos, inclusive, que nós não faríamos referência à fixação temporal. Seriam, assim, as informações mais recentes disponíveis, sempre no momento de fazer a classificação. Então, tudo isso foi acordado na reunião.
E isso não está refletindo isso nas deliberações? Não está. Igor, porque deveria ter trazido o texto limpo. No meu entendimento, não está refletindo aquilo que foi acordado. Veja, não vou achar que tem que fazer uma deliberação para substituir, que no meu entendimento seria o mais lógico e mais fácil, inclusive, poderia ser feito numa só, mas não é isso que esse texto traz. Com todo respeito. Né? Silvio, permite uma parte, Silvio? Permite uma parte? Já terminei minha fala. Bruno, permite uma fala aí? Deixa o Igor explicar, porque ele falou que não está, eu quero saber se está ou não está, Igor. Se não está, está errado, porque como foi combinado com a Câmara Técnica, tem que estar. Deixa eu esclarecer aqui. O que foi combinado, sim, foi combinado que o professor Silva apresentei para ele a necessidade dessas 53 de 2014. Comuniquei a ele que havia necessidade de outras resoluções e uma específica que tratava dos critérios, e essa classificação de subacias em ordem de prioridade, essa sim tinha informações, deixa eu baixar aqui para vocês, elas tinham, são necessárias informações que necessitam de atualização, e nós, nesse momento, não teríamos tempo hábil para fazer as atualizações. Aí, o que foi sugerido na Câmara Técnica, nessa reunião? Que nós utilizaríamos essa resolução, fazíamos a modificação dela, porém, extrairia todas as tabelas, informações que estão vinculados e classificados utilizando as informações anteriores, porém, deixasse ela dessa forma, sem nenhuma vinculação de informações, e que no momento oportuno, né, toda vez que for a aba, atualizaria isso no momento oportuno, preferência todo ano, né, com as informações novas, para que sejam utilizadas. Então, foi isso o que foi acordado. Só que quando a gente foi analisar uma por uma, a gente achou que não havia prejuízo, da forma que a gente colocou, professor Silvio, essa deliberação normativa, vinculando a essa resolução, a gente não viu prejuízo da forma que a gente trouxe ela agora para você nessa DN. A gente colocou lá, se você olhar no parágrafo 2º, que a gente vai atualizar ela, né? Vai considerar os indicadores, considerar os critérios que são utilizados, porém, a gente vai atualizar as informações conforme foi o nosso combinado. Então, assim, até então a gente não fugiu. A gente só mudou um pouquinho a estratégia, trazer de uma única forma para todas as resoluções, mas a gente não deixou de fazer, a gente fez também uma por uma, tá? Como a Sandra já adiantou. Não sei se a forma que a gente colocou ali, nessa deliberação normativa, vamos dizer assim, conjunta com todas as resoluções, o senhor entendeu dessa forma, mas a gente atentou sim, a gente seguiu o que o senhor sugeriu e está previsto lá na DN, tá? Essa DN que a gente está propondo aí. Sim. E aí, Silvio? Então, Bruno, são duas coisas diferentes. Nós tivemos uma interpretação diversa depois da reunião, infelizmente. É assim, nós entendemos, de novo, o mérito, nós entendemos que haviam travas legais que já foram ultrapassadas, que não poderiam mais constar, inclusive, do texto das diretrizes das DNs. Isso nós acordamos, que não deveria ter trava temporal, por exemplo, fixar o levantamento de dados numa única base. E nós concordamos, inclusive, em redigir, que seria assim, utilizando as informações mais recentes disponíveis nos órgãos oficiais. Nós tratamos disso, né? Nós resolvemos isso. E que, inclusive, não deveriam trazer os anexos com os dados, e é claro, Igor, que não havia tempo útil para fazer isso, nós concordamos com isso também, e que viria uma redação que a classificação seria feita sob demanda, exatamente para atender a disponibilidade mais recente de dados. Mas isso não se reflete, infelizmente, Bruno, presidente, isso não se reflete no documento que é trazido agora para votação. Não se reflete, primeiro, porque ele ratifica, ele mantém o que está escrito, mantém a redação. Quando você ratifica, você mantém a redação. E ele não reflete todas as modificações, que foi exatamente limpar, tirar essas travas.
tirar o PPA de 2017, porque ele não era mais referência, tem que ser retirado. Tem que ser retirado, porque nós não estamos mais tratando disso. Então, essas diretrizes normativas que estão colocadas, elas foram superadas, ultrapassadas, elas precisam ser substituídas. Se em uma por uma ou num único documento, isso para mim também não tem problema. Mas ela precisa originar uma nova diretriz normativa. Não se trata de ratificar. É isso que eu estou dizendo. Eu esperava encontrar aqui os textos exatamente limpos e que destravassem os problemas que foram identificados. E, inclusive, eu fui questionado sobre isso e eu respondi dessa maneira, que ia ser tranquilo passar por essa votação, porque era exatamente só limpar os textos e aprovar. Mas não é isso que eu estou vendo no documento. Ô Silvio, o termo aí em questão não seria reedição com retificação das travas? Posso falar, Bruno? Bruno. Silvio, pode falar. Fala. Então, vamos lá. Reeditar significa editar de novo. É a mesma coisa. Né? Você pega mesmo conteúdo e reedita. Não é o caso no meu entendimento. E não foi isso que nós encaminhamos na reunião conjunta entre o GT, PPA e a CTPlan. E me parece que durante esse processo da decisão tomada, aquilo que foi trazido aqui, houve um ruído de comunicação. Porque, assim, nós concordamos plenamente, né, Igor, com a necessidade de mudança na redação. Então, nós não temos conflito quanto ao mérito. Não há conflito quanto ao mérito. Nós sabemos exatamente o que tinha que ser mudado, como deveria ser mudado. No meu entendimento, o documento que é trazido aqui, ele não reflete aquilo que foi decidido. E aí, a decisão, se deve ser de substituição de diretriz normativa por diretriz normativa, ou uma diretriz normativa única que mude todas as outras, isso para mim também não é o significante. O que para mim é significante, que é o documento que é trazido, ele não reflete aquilo que foi decidido na Câmara Técnica. Ou não reflete aquilo que foi indicado, desculpe, indicado pela Câmara Técnica. Ô Bruno, você permite? Nós temos prazo até quando para mexer com essa questão aí, em função do PPA? Igor, qual é esse prazo que a gente tem? Maurício, essa resolução 53, que esses critérios, até então a gente não tem tanta prioridade. Nossa prioridade é os 3 primeiros, que são os 4 primeiros, que são os programas estruturadores que embasam a elaboração do PPA. Esse 53 aqui, a gente trouxe para essa resolução única, no sentido de aproveitar essa deliberação para juntar e já ratificar todas elas. E a forma que, eu entendo, professor, a gente não quis fugir não fugir, quis cumprir à risca essa questão da sua solicitação e o encaminhamento que foi feito. Por quê? Da forma que a gente colocou nessa deliberação única, a gente deixou claro que a gente vai atualizar as informações. Agora, a gente não deixou de fazer o que o senhor pediu, tá? Que foi determinado na reunião. Vou mostrar para o senhor aqui, eu estou apresentando ela aqui, ó. Deixa eu apresentar de novo aqui. Ó, deliberação normativa, que aprova a participação de subbacias em ordem de prioridades, em prioridade para investimento. Ô Igor, eu fiz uma questão de ordem aqui e a palavra está comigo. E a pergunta é a seguinte: nós temos prazo? Talon, para essa resolução, não. Se ela está conjunta, a questão é a seguinte: essa resolução de 53, a gente não tem prazo. Ela pode ser utilizada na próxima reunião plenária.
porém, ela está vinculada junto com as outras. As deliberações normativas que nós propomos, elas estão ratificando as outras 4 que precisam ser aprovadas antes da questão do PPA. Tá? Então, é só essa questão. Eu estou perguntando qual que é o prazo, Igor. Não tem prazo, Maurício. Essa resolução não tem prazo. A partir do momento que a gente for utilizar esses critérios e essa classificação de ordem de prioridade, a gente precisa autorizar elas. Ô, Bruno, então vamos suspender esse assunto de pauta e deixar se há prazo para aprovação do PPA. Sim. O PPA. Como elas são travas, né, a gente precisa destravar para aprovar o PPA, não é isso? Tá. Isso, o PPA, sim. O PPA tem que ser aprovado na última reunião plenária do ano. Então, vamos lá. Vamos para o encaminhamento aí. Silvio, o problema é só essa 53 ou todas? Porque a minha pergunta é da seguinte forma: se a gente retirar essa do combo das demais decisões, que seria, no meu entendimento, ou não tem jeito, que tem as outras deliberações, elas são em função também dela, entendeu? A minha proposta é o seguinte: retirar essa parte do combo das decisões aí, travar o PPA e aprovar, ou não tem jeito, não tem como fazer. Então, da maneira com que foi apresentado, Bruno, eu não consigo fazer a dissociação, porque como todas elas precisavam passar por modificações, todas elas, né? Algumas por causa da fonte de dados, tem, por exemplo, uma que foi mantida aí, que usa os dados de 2005, de uma publicação de 2005, tira essa questão de dados, entendeu? Tira, não coloca que tem um indicador e o indicador vai usar dados a respeito do determinado assunto, sem travar temporalmente. A mesma coisa acontece para as outras. Só que elas precisavam ter sido apresentadas dessa maneira, no meu entendimento. Bom, eu tenho dificuldade, Bruno, para votar, entendeu? Vamos uma questão de ordem, então. A minha sugestão, então, é que a gente suspenda a discussão disso, reorganize essas resoluções da forma que a Câmara Técnica indicou e vamos marcar uma próxima Assembleia para aprovar isso ainda esse ano, porque a gente tem que aprovar esse PPA esse ano ainda. Bruno, não tem é possível fazer aquele mecanismo de, em vez de marcar uma nova, fazer a suspensão? Não. Não tem esse mecanismo? Isso aí a gente já tentou, já fez consulta, dá o maior problema fazer isso. Sabe? A gente tem que marcar uma próxima. Bruno, posso falar rapidamente? Pois não. Tá. Essas deliberações, esses ajustes já estão prontos, tá? Se você quiser, eu apresento eles um por um. Mas agora já está adiantada a hora. Aí eu acho que, como há uma mudança, precisa de mudar, então, essas deliberações, a gente tem que marcar uma próxima reunião, não tem como. A gente vai ter que marcar uma reunião extraordinária daqui uma semana. Não vai ter como, porque como vai mudar, a gente tem que mudar, não é só o item, né? A gente vai ter que mudar a deliberação, não é isso? Então, a minha sugestão é a gente marcar uma próxima reunião para resolver isso, porque nós temos que aprovar esse ano esse PPA nosso. Puxa, é só uma sugestão. Como vai ser uma reunião específica só para essas deliberações, fica como sugestão apresentar, aí na linha do Silvio, apresentar uma por uma. Como vai ser só específica para isso, então que se apresente essas deliberações uma por uma. Fica aí a sugestão aí para a diretoria do comitê. Ok, eu acho que... Bruno, sugestão, suspenda esse assunto de pauta, já coloca como sendo assunto de uma próxima reunião, né? Pauta de uma próxima reunião extraordinária, vamos tocar para frente, senão não acaba isso não. E que chame a Câmara Técnica para discutir as alterações, para não ter discussão depois também. Não, nada disso. Depois do almoço da próxima, está lá naquele quartinho pertinho, banheiro embaixo. Bom, então... Bruno, pois não. Em geral. Ô, Bush. Microfone. Pois não, Antônio Geraldo, pode falar. Não, eu quero concordar com você que com essas dúvidas aí, é melhor que a gente faça uma reunião e
que essa discussão seja de uma a uma mesmo, que é a proposta aí, porque se tem muita dúvida, é melhor que a gente discuta corretamente, não é? Eu não vejo prejuízo para isso, para a gente marcar uma outra reunião aí, não. Eu quero concordar com você que a gente encerre essa reunião hoje e faça outra convocação. Ok. Justamente isso, eu acho que todo mundo concorda aí, vamos fazer isso também devido ao adiantar da hora. A minha sugestão, de todo jeito, os próximos, então nós suspendemos o item 3 e o item 6, né? Mas como já está um adiantar da hora aí, eu sugiro aí que nós também passamos o item 7 e o 8 para a próxima reunião também. Tá? Para a gente finalizar por aqui essa reunião, e aí nós vamos marcar aí uma próxima reunião, onde que nós vamos discutir sobre isso, nós vamos ter tempo, mesmo sendo vários itens, várias coisas, nós vamos ter tempo e nós vamos fazer ela específica, essa aprovação, mais o item 6, né, que é o PPA, que precisa dessas resoluções, e o item 7 e 8. Pode ser? Silvio, pode falar. Bruno, é um outro assunto que nós abordamos na reunião da Câmara Técnica, que eu até esperava que ela virasse item de pauta, não necessariamente para hoje, mas talvez possa ser para a próxima, que é a constituição de um grupo de trabalho para estudar a questão dos projetos de pesquisa, né, que foi uma decisão tomada, e eu vi que vai criar o GT para... o GT do plano do Instituto Estadual de Florestas, né, que está relacionado à criação de um viveiro aqui na nossa região. Então, criar também, aproveitar, a gente já cria também para ver se vai realizar, não vai realizar, e aí a gente resolve esses problemas que estão pendentes dentro dos encaminhamentos do PPA. Ok. Giacomini? Foi, então, resolvido que vai voltar esse assunto numa reunião, no máximo dentro de uma semana, porque precisa aprovar esse ano. Mas, por exemplo, essas resoluções aqui, elas vão ser atualizadas, tá? Quem é que vai fazer isso? O prazo é viável? Tem prazo para isso? Tem gente para fazer isso? Porque por exemplo, as bacias, classificação das subbacias de prioridade, nós levamos um bom 6 meses discutindo, e quando foi feito lá atrás, 2013, 2014, né? E acho que em uma semana alguém vai chegar e fazer, trazer uma proposta nova? Não. Não é isso. Silvio, posso esclarecer, Bruno? Pode esclarecer. Não, Antônio, exatamente porque eu sei como foi trabalhoso, né? Nós ficamos muito tempo. Na verdade, a gente vai aprovar a metodologia de classificação, e a revisão da classificação será feita através da introdução de dados mais recentes. Então, a gente deixa aprovada a metodologia, como foi elaborada, e aquele anexo que fixava a classificação, ele fica válido até a reclassificação perante a apresentação de novos dados. Então, a partir do momento que nós solicitarmos à agência a reclassificação perante os novos dados, será dado um tempo para a agência, e a agência utilizará esse tempo para recolher os dados, revisar os dados e apresentar a nova classificação, caso haja modificação. Tudo bem. Porém, no PPA você não precisa dizer, estou destinando tanto para tal programa em tal bacia. Agora, você precisa ter a classificação aplicada. No atual PPA não há. Há uma ordem de prioridade. Então, nós precisamos... existe dinheiro para atender as prioridades, mas não há uma definição de prioridades. Então, o que nós temos? Nós temos um tempo
para a agência revisar os dados, reapresentar, e aí sim você utiliza o dinheiro que está previsto no orçamento para atender por ordem de prioridade. Não houve a fixação. Oi? Não é secreto, não, né? Claro que não. Não é secreto, não, né? Aqui, porque você tem o dinheiro, falar agora, você não sabe para onde vai, você sabe a finalidade, olha, é para a recuperação disso, da área degradada, tá. Isso. Mas vai para qual vereador? Opa, para qual município? Para qual área? Perante a nova classificação. A nova classificação será apresentada. Tá bom. O que não dá, Antônio, é que a classificação atual ela é baseada em dados lá de 2000 e alguma coisa. E tudo bem, a metodologia é boa. A metodologia será mantida, ela não será modificada. Podemos aproveitar agora. Aprovamos agora. Aprova a metodologia e desconsidera o anexo. Não precisa fazer outra reunião. Faz isso agora, gente. Mas isso foi determinado na reunião da Câmara Técnica. Isso foi. Já estamos aí. A metodologia não é boa. Boa porque realmente a gente participou muito e foi bem feito. Agora, aí a atualização da listagem, pode ficar para depois. Mas aprova agora a metodologia. Não, mas a metodologia está mantida, Antônio. Não, mas não precisa fazer outra reunião. O problema é a forma, Jacomini. O problema é a forma que está sendo. E não foi como foi falado na Câmara Técnica. Por isso que não pode aprovar de referendo? Não, vamos fazer reunião. Não, estou perguntando. Não, vamos reunir. Vamos reunir, é mais prudente. Tirar o seu, né? Tá certo. Ok? Presidente, só uma observação, posso? Sim, pode. Só a questão do POA, que é o item 7, porque como ainda vai convocar, né, e tem que aguardar essas retificações, sim, e ele tem que ser publicado e aditivado ao contrato de gestão. Sim. Aí a preocupação é só essa questão aí desse tempo, depois de não ser hábil, né, porque ele tem que ser aprovado e aditivado nesse ano, para ser utilizado o ano que vem. Só essa observação. Não, mas a ideia é daqui uma semana, dia 9, dia 10, dia 11, aí a gente já tem isso aprovado. Eu acho que não tem prejuízo, não. Porque de 10 até o recesso, se tiver recesso aí, a gente consegue. O POA já é o programa imediato, de aplicação imediata, né? Ano que vem. 7,5. E aí já não precisa dizer qual que é a bacia? Não, é 7,5, é 7,5. Ah, é o 7,5, então. Tá? É tranquilo. Ok? Então, acho que vai dar tempo. Nós estamos hoje, é dia 2 de dezembro, nós conseguimos fazer uma outra reunião e fazer tudo esse ano ainda assim. Beleza? Alguém tem mais algum informe? Bom, então, por favor, se preparem. Nós vamos ter uma próxima reunião, provavelmente na próxima semana, ou na outra no máximo, tá? Nós vamos mandando as convocações aí. Então, agradecer a presença aí de todo mundo, né, a participação. E vamos lá, vamos ficar firme até a próxima. Eu peço à aba que providencie e entre em contato aí com o professor Silvio, justamente para não ter essa divergência de entendimento e a gente trazer aqui da forma mais tranquila e combinada aí nas demais câmaras técnicas e grupos de trabalho. Ok? Bom dia a todos, obrigado aí pela participação. Até a próxima. Até a próxima, senhor presidente. Bom dia a todos.